Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. Quando eu venho falar aqui nesse canal a respeito de como a inteligência artificial em algum momento atingirá a singularidade, ou seja, em algum momento ela vai superar a capacidade do ser humano, os que são programadores vêm aqui e dizem: olha, Jace, eu sou programador, eu entendo do setor e eu te digo que isso é impossível. Só que é por isso que nós temos de conjugar vários conhecimentos diferentes para entender o que está acontecendo no mundo. E se você ficar adstrito apenas ao conhecimento da ciência da computação, você vai dizer, e com razão, de que a inteligência artificial, apenas com linhas de programação, nunca ultrapassaria a inteligência humana. Por quê? Porque as linhas de programação são todas lançadas por seres humanos e são falhas. Em algum momento uma resposta não foi prevista, algo não foi pensado, e aí o computador simplesmente não terá como agir. Só que eu continuo afirmando que a singularidade será atingida e que o computador, entre aspas, o computador ultrapassará o ser humano, porque eu busco outras matérias para conjugar com esta minha afirmação, como, por exemplo, a biotecnologia. E eu vou explicar como isso vai acontecer e como o ser humano vai ser transformado em uma máquina e como as máquinas vão utilizar partes do corpo do ser humano para atingir esta singularidade. Isso é literalmente uma besta emergindo da Terra, porque do que é que são feitas as peças de computador? São feitas de componentes metálicos advindos, todos eles, da Terra. O ouro que vai no seu computador, o ferro, o bronze, enfim, qualquer tipo de silício, não importa, tudo vem da Terra. Então, essa capacidade computacional não existiria sem componentes advindos do planeta, do chão, da Terra, literalmente. O ser humano em si também é feito de barro, Tudo aquilo do qual nós nos alimentamos vem do barro transformado. O leite que você toma passou por um processo dentro da vaca, que por sua vez se alimentou de grama esta que antes de se transformar em grama era pó, era barro. E qual o alimento que não é assim? A própria carne de todos os animais, enfim. Isso é uma coisa muito óbvia, mas às vezes as pessoas não param para analisar. Então, quando você diz que uma besta emerge da terra, você está dizendo que aquela criatura, aquela coisa que será criada, vem dos componentes advindos da terra. Metais, enfim, os componentes da tabela periódica, para ser mais direto. Agora vamos desenvolver aqui um pensamento com vocês e vocês vão entender o que será essa besta que emerge da Terra, essa singularidade aí que pretenderá um domínio no final dos tempos, vamos colocar. Tudo com embasamento aqui, tudo com matérias da mídia mesmo, nós não vamos inventar nada. Dados guardados no DNA, diz a matéria aqui, a matéria de um setor especializado, todos os links eu vou deixar para vocês. Dados guardados no DNA, tecnologia do futuro pode dar fim a SSDs e HDs. O que é um SSD e o que é um HD? São os drives, vamos chamar, onde fica guardado tudo que você tem dentro do seu computador, as suas fotos, seus vídeos, os programas que você roda no seu computador, onde fica gravado o software. Hardware é aquilo que você toca, é a sua tela, é o seu mouse, é o HD, enfim, o hardware é aquilo que você toca, e software é aquilo que está intangível, que está dentro do seu hardware, dentro da sua máquina. E o SSD é um tipo de drive, é um drive sem agulha, sem disco, e o HD comum, então, ele é aquele mais antigo um pouco, que tem disco, ele é mais lento, ele pode riscar, ele corre risco mais de perder os dados do que o SSD, mas eles querem avançar entre aspas, porque isso é um avanço ao estilo científico, aquele que avança sem freios, sem moral, sem ética, sem parar para pensar nas consequências. É um avanço de uma ciência sem freios. Só existe hoje na ciência moderna o pedal do acelerador, esse carro da ciência moderna. Então eles dizem aqui, esqueça HDs, pendrives, SSDs e data centers gigantes. Isso aqui é uma matéria bem recente, ainda do mês de março.
Em poucos anos, o usuário poderá guardar seus filmes, jogos e todo tipo de dado em chips que usam o DNA humano como principal recurso. O DNA humano ele já é o livro da vida. Nosso DNA ele é composto de como se fosse um livro mesmo escrito. Cada ser humano tem o seu próprio livro, por isso ele tem uma compleição física diferente um do outro. Ele tem um DNA diferente um do outro. E o próprio DNA ele é feito de letras, né? O ATCG, adenina, timina, guanina e citosina. Então ele é essa combinação dessas 4 letras dentro das cadeias de ribossomos e cromossomos formam o que o ser humano é. Enfim, basicamente é isso. Então o DNA é uma espécie de livro da vida. Ele tem contido dentro de cada um aquilo que cada um é e aquilo que cada um fez. E não vamos demorar, eles dizem aqui, para que ver essa tecnologia em ação. O que é essa tecnologia? Eles estão dizendo que eles vão gravar os dados, as suas fotos, vídeos, jogos, dentro do seu DNA, dentro da sua célula. Que o seu DNA tem capacidade de armazenar informações. Isso é óbvio. Dentro do nosso DNA está a história de todos os nossos antepassados. Tudo o que eles deixaram de ser, as eventuais mutações, por que algumas pessoas têm propensão a algumas doenças e outras não, por que um é mais alto, outro mais baixo, todo esse histórico do DNA de todos os nossos antepassados está gravado em nós, né? E é óbvio que isso é uma gama extraordinariamente superior a qualquer computador ou qualquer soma de computadores hoje existentes, a capacidade de gravação desses dados dentro do nosso livro da vida. Por conta de eles entenderem isto, eles concluíram que é mais inteligente, novamente entre aspas, gravar os dados ao invés de usar SSDs, pendrives ou HDs no nosso DNA. Você imagine a loucura e as consequências negativas que isso trará. Vamos adiante, nós temos várias matérias aqui para analisar para concluir como isso vai redundar na besta que emerge da Terra. A especialista que há 15 anos publica um longo estudo sobre as inovações promissoras falou que as biotechs, né, tecnologia misturada com biologia, empresas que misturam biologia com tecnologia, vão agitar o mundo nos próximos anos. Não tenha dúvida, já estão fazendo. Esses negócios devem revolucionar a computação ao criar hardware e software biotecnológico. Presta atenção, hardware. O que é o hardware? Eu expliquei antes, é aquilo que você toca, são as máquinas. Então eles querem criar um hardware biológico, ou seja, misturar a máquina com a biologia. A máquina é um ciborgue isso. É um transhumano ciborgue. Porque o transhumano ele é mais do que meramente um ciborgue. Ele é um ciborgue com DNA modificado, geneticamente alterado, editado. E o software biotecnológico é isso, é gravar a informação, o seu jogo, sua foto, seu vídeo dentro de você. Imagine, né? E aí depois você vai acessar isso com a mente, já vou explicar como. Você não, né? Você não vai ser tolo de fazer isso, mas a maioria não tenha dúvidas que fará. É a última tentação da humanidade, como eu tenho dito. Isso será útil para a construção de remédios e desenvolvimento de alimentos. Sempre o docinho da bruxa de João e Maria. Primeiro atrai com a parte boa, né? Nós vamos desenvolver bons remédios, bons alimentos, né? Compatíveis com o seu DNA, você vai ter um aproveitamento melhor do alimento. Tudo vem como o docinho da bruxa de João e Maria. Depois, quando você morde o docinho, quando você vê, pouco demora, ele está preso dentro de uma jaula, indo para o caldeirão da bruxa. A área que mais pode ganhar atração com as biotechs é a de computação, na qual já realizam testes com HDs feitos com biotecnologia. Trocando em miúdos, eles mesmos dizem aqui, a empresa quer usar as bases do DNA, guanina, citosina, timina e adenina, para fazer a função dos zeros e uns da computação gráfica clássica. Só que ao invés de zeros e uns, nós teremos 4 componentes. E isso é quântico, isso é o 4D, é sair das 3 dimensões. Algo que é bem mais complexo de explicar, né, que nós falamos na comunidade fechada através de linguagem simbólica, do que seria o cubo negro e todas essas coisas aí que estão lá na comunidade fechada. Bom, essa matéria dá a introdução. Agora vamos para a próxima. Os cientistas conseguem realizar a primeira conexão sem fio do cérebro humano com um computador.
De quando que é essa matéria? De abril do ano de 2021, 5 de abril. Os primeiros comandos sem fio de um cérebro humano para um computador é mais um avanço da tecnologia a favor de pessoas portadoras de paralisia. Docinho da bruxa, você tem paralisia? Então vem cá, nós vamos te dar aí uma conexão para que você consiga mexer membros biônicos através do pensamento. Então isso vai dispensar as conexões diretas da fiação neural, né, que existe do seu cérebro, passando pelo sistema nervoso, indo até o membro paralisado. Então vai ser tudo via Wi-Fi. Veja que bom, docinho da bruxa, quando você ver, estará preso na jaula da bruxa, indo para o caldeirão. Segundo os pesquisadores da Universidade Brown, nos Estados Unidos, o sistema BrainGate consegue transmitir sinais cerebrais com uma resolução de um neurônio único e com total fidelidade de banda larga, ou seja, sem perda de informação, aquilo que você pensar em mover será movido perfeitamente. Esse é o objetivo. Vamos adiante. O homem que constrói computadores com neurônios vivos. Essa é uma matéria já velha. Velha em termos de avanço tecnológico. Nós estamos avançando em progressão geométrica, como eu sempre digo. A ciência está se multiplicando de maneira sobrenatural, literalmente. 8/3/2016. O homem que constrói computadores com neurônios vivos. Ou seja, se pega neurônios e coloca no computador. É isso que vai possibilitar a singularidade. Porque você vai, além de inserir programação nesse computador, você vai dar uma vida a ele. O neurônio, ele é uma maneira de captar o sinal, mais ou menos como isso aqui. Veja. Primeira conexão sem fio do cérebro humano com o computador. Olha, se o cérebro humano pode captar sinais sem fio e retransmitir esse sinal sem fio para um membro ou para um joguinho de computador, como por exemplo aqueles macacos do Neuralink, do Elon Musk, fizeram, né? Então é óbvio que se você cria o que este homem está criando, né, construindo computadores com neurônios vivos, nada impede que esse neurônio vivo passe a pensar por conta própria e tenha vida de fato e utilize o hardware como seu corpo, como seu meio de sentir a existência nesse mundo. Eu dei a introdução disso em vídeo passado, onde era intitulado "A internet já existia antes de ser inventada". Por quê? Porque essa capacidade de transmitir sinais já existia antes de nós inventarmos o hardware. O hardware vem para captar a possibilidade já existente de ondas de rádio, né? Vamos chamar de rádio, para transmitir esses sinais. Então a internet já existia, só não existia a máquina que possibilitava nós utilizarmos essa internet, entre aspas. Agora vamos, infelizmente aqui eu não faço assinatura da Folha de São Paulo, então a matéria completa não está, mas o que importa é entendermos. Existe, então, a possibilidade de fundir neurônios vivos com computadores. Nós já estamos quase finalizando. Vamos passar para adiante. O bilionário russo quer transferir seu cérebro para computador e imortalizá-lo. Isso aqui é impossível. Isso aqui é uma matéria de março de 2016. O que é possível é baixar os dados que estão no seu cérebro e guardá-los em uma memória. O seriado da Netflix, que é um seriado infantil, chamado Hollow, ele mostra as pessoas entrando dentro de uma Matrix, que é aquilo que hoje está sendo chamado de meta ou metaverso. Eles entram dentro da Matrix através de equipamentos de realidade virtual, realidade aumentada. Enquanto eles estão lá, os dados da mente deles estão sendo baixados. E isso nós vemos no episódio Hollow 2, onde as pessoas que estavam participando do Hollow 1 vão para casa, mas a mente deles continua participando do jogo, acreditando estar vivo. Ou melhor, a mente não, os dados que estavam dentro das mentes deles. Jason, mas isso é apenas ficção, isso não é possível de ser feito. Amigo, pense o seguinte, se você é capaz de mandar um dado movimentando um membro do seu corpo através de, como eles dizem aqui, conexão sem fio do cérebro, você mandou um dado, você mandou um pensamento seu. Erguer o braço é um pensamento, é uma informação.
Então nós estamos vendo o início, a introdução dessa capacidade que o bilionário que está buscando de transferir o seu cérebro para um computador e imortalizá-lo. Na verdade, ele, o corpo dele, o eu dele, vai para o além, né? Acabou. Mas ele quer imortalizar aquilo que ele viveu, aquilo que ele gravou dentro da mente dele. Baixar isso em download e fazer como na ficção. Agora, vamos juntando as peças. Nós viemos aqui dessa possibilidade de gravar informações no DNA e chegamos aqui, mas nós temos que finalizar. Isso aqui é uma matéria do Elon Musk. Homem paralisado está desafiando o macaco da empresa Neuralink a uma partida mental de Pong. Mais uma vez, aquilo que nós falamos anteriormente, essa capacidade de transmitir informação sem fio. O macaco pode, o ser humano também pode, graças a interfaces cérebro-computador. Agora eu vou falar algo um pouquinho mais fantástico e que demanda um pouco mais de fé do que de possibilidade de eu lhes provar isso, porque isso demanda ainda vocês aguardarem, né, para ver. É ver para crer, né? Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas aqui são céticas, muitos são cristãos. Muitos cristãos são céticos em algumas coisas do cristianismo, como, por exemplo, a possibilidade da existência de possessão demoníaca. Embora Jesus, né, seja descrito como alguém que fazia a expulsão de demônios, né, fazia o exorcismo, muitos ainda acham que, mesmo sendo cristãos, que isso aí não existiu. Mesmo que Jesus disse que existia, fez, e disse que alguns de seus seguidores fariam algo muito maior do que isso, inclusive. Mas tem gente que não acredita, respeito, tudo bem. Mas dentro da possibilidade disso existir, você imagine em que local é que essa interferência de sinal, né, que não é humana, que é chamado de demoníaco, né? Em que local que isso se dá? Seria no dedão do pé? No estômago, no coração, no braço, no ombro, nos cabelos ou no cérebro? O cérebro é ou não é uma antena de captação de informações que pode transmitir essas informações, inclusive sem fio? Se ele pode ser transferido sem fio, algo pode interferir nele sem fio. Ora, se você cria um sistema computacional com neurônios humanos que são capazes de transmitir informações com ou sem fio, e se é através dos neurônios humanos no cérebro que essa possessão pode se dar, quem é que será o controlador desta besta computacional que se erguerá da Terra utilizando neurônios humanos? A resposta fica com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.